Bom dia, turma! E aí, como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja animado para mais uma aula, né? Hoje com a aula de literatura. E vamos que vamos, sem preguiça e com atenção. Estou aí para tirar as dúvidas. Vamos lá iniciar a nossa aula de hoje? Bom, a aula de hoje eu quero começar aí refrescando a memória de vocês sobre um conteúdo que a gente já tinha discutido, já tinha visto em sala, mas que eu sei que ficou dúvidas porque a gente não concluiu ele, tá? Então, só para refrescar aí a memória de vocês, eu vou dar uma passeada aí sobre o contexto histórico, tá? Para revivar aí a memória do romantismo, tá, gente? A gente volta aí pro romantismo, tá? Para continuar o que a gente parou lá antes das férias, tá certo? Olha só, gente, o que foi o romantismo? Vocês lembram aí o que foi o romantismo? Acho que não, né? Já esqueceram. Pois eu vou lembrar aí vocês. O romantismo aí foi nada menos do que um movimento literário, tá? Artístico e filosófico que abrangeu aí grande parte do século XIX, ok? Então, o romantismo no Brasil, ele teve início aí com a publicação Suspiros Poéticos de Saudades, de Gonçalves de Magalhães, em 1836, tá? E nesse mesmo período aqui no Brasil, foi lançada a revista Niterói, tá? Que também difundia ideias românticas, certo? Então, esse movimento, ele vai surgir aí na Europa, tá? Aí no final do século XVIII, e vem aqui para o Brasil o romantismo, né, que teve aí como principal característica, vale lembrar, a visão de mundo muito centrada no indivíduo. Ou seja, o que seria isso, professora? Seria a exploração do lírico, a subjetividade, o eu mesmo de fato, tá? Aquela emoção, o sofrimento, a dor do sujeito, muita a subjetividade. Então, o romantismo, ele vem trazer isso, tá? Que a gente vê que nas outras escolas isso não acontecia, né? Tinha a questão do eu, mas não era tão evidente como foi trabalhado no próprio romantismo, tá certo? E quando ele vem para o Brasil, né, principalmente aqui, o romantismo brasileiro, ele vai apresentar características muito nacionalistas. Lembram que a gente comentou sobre isso? Então, ele vai trabalhar a fuga da realidade, certo? Ele vai trabalhar aí a questão do culto ao índio, né? Lembram do índio? Por que o índio, professora? Porque o índio seria a representação do Brasil de forma mais fiel possível, porque na cabeça desses literários, na época desses artistas, eles queriam trazer a representação do Brasil. Então, quem poderia representar o Brasil, se não o próprio povo do Brasil, né? E quem seria esse povo? Os índios, né? Então, os índios seria aí a representação fiel da nossa pátria, tá? E aí a gente tem aí aspectos, né, que formar esse movimento aqui no Brasil foi muito importante, tá? Por quê? Porque foi a partir dessa percepção de querer exaltar a nossa pátria, de querer trazer características que tinham aqui, tá? De querer trazer o povo brasileiro, querer demonstrar a figura do índio como um herói, né? Destruir aquela figura indianista que era muito assim, de que o índio seria o canibal, que o índio seria o marginal da história, né? Que foi trabalhado aí durante muito tempo. O romantismo, ele vem para desfazer essa ideia. Não, o índio, ele é de fato a nossa figura importante, né? Então, peraí, então vamos exaltar as coisas, as qualidades que tem aqui no Brasil, a fauna, a flora, todas as belezas, né? Então, tudo isso vai ser construído aí para uma identidade muito forte do nosso país, né? Então, vai marcar muito a construção literária brasileira, de fato, tá? Então, o período romântico aí ele vai se estender até 1881, com quem?
nada mais, nada menos do que com um romance realista. A gente vai se deter nele mais na frente, mas se liguem aí que é muito importante, tá? Esse romance realista, ele traz uma figura muito importante para a literatura. E quem é essa figura, professora? Essa figura aí, gente, nada mais, nada menos do que Machado de Assis. Olha só, tem figura mais importante do que ele, né? Nossos patronos da Academia Brasileira de Letras. Então, Machado de Assis, ele vai trazer um romance realista aí, com conto aí de Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Então, o romantismo em si, ele vai trazer uma identidade para o nosso país, ok? E para entender o que acontece aí, a gente está vivendo um momento histórico, né? A literatura inteira em si, para a gente compreender o que se passa, a gente precisa entender também o contexto histórico. E o contexto histórico dessa época, pessoal, vai ter o que aí? Né? A gente vai estar trabalhando na Europa, o romantismo, já diretamente associado aí com a ascensão da burguesia, né? O fim do regime das relações de trabalho e a urbanização que surgiram a partir da Revolução Industrial, então a burguesia ela vai estar em ascensão. A gente vai ter o início aí, né? O surgimento da urbanização, e com a urbanização a gente encontra quem? Lógico que é a questão da Revolução Industrial, né, que vai estar muito presente aí. Então, isso a nível Europa. Quando a gente vem para o Brasil, o que está acontecendo aqui no Brasil na época do romantismo? Coincide aí esse período com a vinda da família real para cá. E por que a família real veio para cá? De livre, espontânea vontade? Será? A família real veio para cá, gente, porque ela veio fugida, tá? Dos ideais revolucionistas que tomavam a Europa naquela época, tá? Sobretudo aí, principalmente, a questão expansionista da França napoleônica, né? Quando Napoleão aí, com as suas invasões, tomou aí, veio aí a questão lá de Portugal. E esse deslocamento da corte portuguesa, tá? Ela vai reconfigurar a terra brasileira. Então, à medida que a corte ela vem para cá, muita coisa acontece aqui no Brasil. Ora, a corte portuguesa está aqui. Antes eles dominavam lá de Portugal, agora eles vieram para cá. Então, tudo isso vai mexer com a estrutura social, econômica do nosso país, tá? E antes tidos apenas o Brasil como era uma colônia de exploração de Portugal, né? Portugal estava lá, bem feliz, lá em Portugal, e vamos explorar. Só explorar o Brasil e nada de crescimento, nada de evolução. Então o Brasil ele ficava muito resumido ali, é uma colônia mesmo, de fato, de exploração, tá? E aí, quando eles vieram para cá, né? Esse perfil aí vai mudar um pouquinho. Por quê? Porque aí eu vou passar a ser uma sede do Reino Unido de Portugal, né? Brasil e Algarves. E quando o Portugal vai para cá, a corte portuguesa trouxe com ela, tá, a imprensa. Né? Então, o Brasil até então não tinha tudo isso, né? A gente não tinha jornal, não tinha imprensa. Então, olha que interessante. A partir de agora, o nosso país ele já começa a ter uma imprensa, a gente já vai ter o jornalismo. Professora, o que isso influencia em tudo, gente? A produção aí, né, textual, a leitura, ela vai dar um boom, né? Então, isso é muito importante pra gente, tá? E também, além da imprensa, né, do jornal que vai vir para cá, a gente vai ter a criação do Banco do Brasil. Olha como o Banco do Brasil é antigo, né? Então, entre outras modernizações, né, semeando aí o terreno fértil para o desenvolvimento cultural. Então, imaginem aí o quanto de coisa. A gente já vai ter o quê? Um banco, a gente tem imprensa, consequentemente isso vai gerar comércio, e dentre outras coisas. Então, o Brasil ele vai crescendo a partir dessa vinda da família real para cá, tá? Né? Então, aí a gente vai ter aqui, né, proporcionando aí, pela vanguarda europeia da época, o romantismo, né? Bom, dando continuidade aí, a gente vai ter, no entanto, foi tão somente a partir do grito da independência, tá?
que a gente vai ter aí também dentro do período do romantismo a independência do Brasil, tá? Em 1822, que emanou aí a população nativa da terra um sentimento de nacionalidade. Então, a ideia aí de nacionalidade, ela vai surgir principalmente quando o Brasil ele vai se tornar independente, que a gente sabe que essa independência, né, ela não vai acontecer assim tão perfeitinha, né? Mas já era um ponto aí para as pessoas elas desejarem uma identidade. Brasil, né, independente de Portugal, então o Brasil tem que ter uma característica brasileira, né? Ela precisa de uma identidade, não é isso? Então esse sentimento de nacionalidade, né, ela vai inspirar os artistas daqui, sobretudo de formar essa identidade, tá, gente? Então, em 1836, o romantismo foi inaugurado no Brasil, como eu falei para vocês, com Suspiros e Saudades, de Gonçalves Magalhães, que seria aí a primeira de um total de 3 gerações do romantismo que viriam se desenvolver aqui no Brasil. Então, como a gente viu também em aula, o romantismo ele vai ter 3 gerações, tá? A gente vai ver mais à frente, bem detalhada, as obras, tá? A gente vai analisar essas obras, analisar esses contextos bem especificamente, mas isso em outras aulas. Agora é só interessante e importante a gente entender o contexto que está acontecendo aqui, certo? E a gente vai para as características do romantismo aí aqui no Brasil, tá? Tem aí um slide no lado para vocês entenderem, ok? Bem direitinho. Então, ó, o romantismo no Brasil, ele nasceu aí a partir de um desejo de definir uma identidade brasileira, tá? De um estímulo nacional aos seus cidadãos, como eu falei para vocês. Então, no romantismo, a escrita, os artistas, eles queriam trazer para o Brasil essa identidade e eles querem estimular as pessoas, estimular os brasileiros a buscarem essa identidade, certo? Então, esse fato aí, como já foi dito também, ele vai surgir depois da independência, né? Então, nessa perspectiva aí, gente, a gente vai determinar alguns símbolos nacionais, tá? Dentro dessa construção aí. Então, a primeira seria forjar uma identidade sem influência portuguesa, tá? Brasil, Brasil, Portugal, Portugal. Então, queria-se aí uma identidade sólida, única, sem interferência de outro país, de outras civilizações. Então, Brasil, tá? Só Brasil. Portanto, os índios, como eu falei para vocês lá no início, e a natureza, eles foram escolhidos como símbolo do Brasil. Ora, Brasil naquela época, natureza perfeita, divina. Não é à toa que Portugal se encantou e veio, né, atracar o seu barquinho aqui no nosso país para explorar. Então, a única coisa que a gente tinha de identidade mesmo eram os nativos daqui, né, os índios, e a natureza, e a fauna, a flora. Então, tudo isso era característica do nosso país para esses artistas, ok? Então, o índio tornou-se aí uma figura muito heróica, tá? Como eu falei para vocês, o índio ele não era visto como um herói, sim como vilão. E a partir de agora, esse índio ele vai se tornar o herói, tá? Ele vai estar sempre em harmonia nas construções textuais com a natureza exuberante que a gente vai ter aqui no Brasil, certo? Mas o romantismo brasileiro não se limita apenas ao indianismo, certo? Ele é composto também por fases, como eu falei para vocês, ele vai ter aí algumas fases, tá? E cada fase dessa vai ter sua característica específica, ok? Desde o modo, a produção poética, tá? É dividida em 3 gerações, como eu falei para vocês. Nós vamos ter a geração chamada de indianista, tá? De ultrarromântica e de condoreira, ok? E aí a gente vai, essa geração aí, ela se funde mais, ela se caracteriza mais com a construção poética, tá? Quando a gente vai para a parte da prosa, a gente vai ter 4 tipos diferentes, tá? Que vai ser a urbana, a regionalista, a histórica e a indianista, tá, gente? Então, a gente vai ter uma produção literária aí que vai ser dividida aí em partes, tá? Tanto a parte da poesia
quanto a parte da prosa, mas a gente vai se deter mais um pouquinho na frente. Então, é pertinente conhecer que, além da poesia e a prosa no Brasil, também assistiu um período de surgimento de uma nova forma de arte nacional. Tá? A arte ela também vai ser importante aí, ela também vai entrar como característica brasileira também, certo? O teatro romântico vai surgir nessa época, então tudo que caracteriza esse romantismo, esse amor à pátria vai estar presente aí em todas as construções artísticas e literárias, certo? Então a gente vai para as categorias de características, as principais características, tá? Tem aí no slide, então vamos acompanhando. Olha só. A primeira característica, subjetividade e individualismo. O que foi isso, professora? Olha só. Onde o indivíduo está em primeiro plano, tá? Bem com suas paixões, sentimentos e maneiras de ver o mundo. O culto à sensibilidade seria o quê? A reação contrária aos ideais racionalistas do iluminismo europeu, que eles querem romper com isso aí, tá? Que privilegiam o quê? A razão, a objetividade. Os românticos, eles rompem com esse pensamento, né? Porque eles querem trabalhar muito a subjetividade e o individualismo, tá? Então, eles enfatizam aí a valorização do sentimento como principal importância humana, tá? Então, aquilo que era muito seco, muito no aqui, no agora, para o romantismo, ele desprende dessa percepção e trabalha mais o eu, tá? Exaltação à natureza, tá? Que são os elementos da natureza que aparecem em conformidade com os estádios de espírito do eu lírico, ok? A descrição das paisagens externas remete ao que se passa na interioridade do sujeito, então ele vai estar sempre trabalhando natureza e eu, tá? Eu, natureza, ele vai fazer essa ligação aí nas construções textuais, ok? Idealização, com a exaltação dos temas sentimentais, os românticos apresentam descrições idealizadas do amor, do herói, da mulher, exagerando suas características. Então, a mulher é tida aí como símbolo de pureza, de amor, é retratado como ideal maior e a única possibilidade de realização do sujeito. Então, a mulher é vista com essa ideação de figura de pureza, de amor, né, de paixão mesmo, e é um amor mesmo avassalador, tá? A fuga da realidade, tá? O que é de ordem do sentimento, da interioridade, da idealização já não correspondem à realidade. Então a gente viu na escola anterior que a realidade, o aqui e agora, era muito trabalhado. Então o romantismo ele não está preocupado com isso. Então ele quer trabalhar o quê? Um misto de emoções que tem nele. Então ele não quer saber da realidade, ele quer viver mesmo o que ele está sentindo, mesmo que isso seja subjetivo, ou seja, uma marcação de pensamento, de sentimento, mas ele quer viver isso, tá? Então ele rompe completamente com essa ideia aí de realidade, de racionalidade, ok? Então ele dá aí um espaço para que o autor romântico aborde temas como a loucura, o delírio, e isso vai ser demonstrado como válvula de escape a partir de quem? Da arte, da literatura, da escrita. Então, vou usar a arte, vou usar a literatura como uma forma de expor aquilo que eu estou sentindo, certo? Então, aí tem para vocês também uma imagem, tá? De uma tela que representa a proclamação da República, da independência do Brasil, né? Que foi pintada aí por Pedro Américo, um pintor romancista da época, né? E tendo sido confeccionada só em 1988, né? Então, a finalidade aí dela consiste muito numa questão muito pedagógica, tá? De exaltação à independência ou morte, certo? Então, o autor ele vai evidenciar a imagem de Dom Pedro I no alto da Colina Verde, né? Que ele vai estar centralizado aí, se vocês perceberem, um pouquinho à esquerda. Então, ele vem aí mais com uma função pedagógica de marcar mesmo esse tempo que foi tão importante para o Brasil, né? Embora a gente saiba que essa questão da independência ela é um pouquinho meio que complexa, né? Olha só, então, andando aí agora para as gerações do romantismo. Eu vou citar elas, tá? Ser mais breve, mas a gente vai trabalhar cada uma delas, como eu falei, para vocês de forma mais intensa depois.
Bom, a primeira geração aí, gente, olha só. Ela tem uma influência no contexto, tá? A primeira geração romântica, que vai se iniciar em 1836 e busca, sobretudo, uma poesia que identifique o país com suas raízes históricas, como eu falei para vocês. Eles querem uma cultura, uma arte que, de fato, represente o país, tá? Sejam elas com raízes históricas, linguísticas ou culturais, tá? E aí a gente vai ter quem na primeira geração como marco principal? A gente tem o sentimento de patriotismo e o nacionalismo muito presente na produção de poesia, tá? Que era um reflexo, como eu falei, da identidade brasileira, ok? Essa fase do romantismo foi marcada por temáticas que remetem à natureza, à exaltação do índio, o retrato dele como um herói, que é um representante a todos os brasileiros, certo? E aí ela também é conhecida, essa primeira geração, como a geração indianista, tá? Ou nacionalista. Essa geração teve como principal representante aí os poetas, né? Os poetas representantes da primeira geração indianista, vão ser Gonçalves Dias e Gonçalves de Magalhães, certo? E a segunda geração, o que aconteceu? Né? Ela vai iniciar em 1850, tá? Ela vai divergir da primeira, ela foge um pouquinho da primeira, e ela vem trazer mais a poesia, onde o eu lírico, tá? O eu, a subjetividade, ela estava mais voltada para si mesmo, tá? Então, a poesia da segunda geração, ela vai explorar temáticas, tá? Ligadas ao sentimentalismo, com foco no pessimismo e na melancolia, aquela tristeza profunda, aquelas ideias, às vezes ideias mórbidas de morte, eu não consigo, aquela pessoa que eu tanto amo, eu vou me matar, sabe aquela sofrência mesmo? Então pronto, ela vai ser tida aí na segunda geração, certo? Então, o apego a vícios também, como vícios da bebida, do fumo, né? Então, isso vai estar muito presente, porque, sofrimento remete ao quê? A sofrência que vai levar à questão de vícios, como fumo, bebedeira, né? Então, tudo isso vai estar entrelaçado aí, ok? Então, por abordar temáticas do sofrimento, essa geração no Brasil, ela ficou conhecida como a geração do mal do século. Né? Então, o mal do século aí, ela traz essa ideia de pessimismo, de tristeza absoluta, tá, gente? De não sei por que estou aqui, né? Bem melancólica mesmo. Então, vai ser chamada de mal do século, tá? A segunda geração trouxe também a idealização da figura feminina e medo do amor. As pessoas, elas tinham medo de se apegar, tinham medo de sofrer. Tá? Então, a figura feminina, ela vai estar aí nos textos, bombando, né? A ideia da mulher, daquela que tá ali, que traz a sensualidade, que traz o envolvimento, e isso vai me despertar um amor, um apego. Eita, vou estar fugindo porque eu tenho medo de me apegar, né? De amar. Então, essa segunda geração, ela traz isso aí, tá? E ela sempre vai estar representando também a forma platônica, tá? Do amor aí como base dos sonhos e idealização do eu lírico. Então, amor que eu nunca vou poder ter. Então, se eu não tenho, eu sofro. Eu amo sozinho. Eu sofro muito por isso, tá? Os principais representantes dessa época, a gente vai ter aí Álvares de Azevedo, tá? Casimiro de Abreu e Fagundes Varela, ok? E a terceira geração, hein, professora? A terceira geração, ela surgiu por volta de 1860, tá? Essa geração trouxe uma poesia de caráter muito social, então ela foge da primeira geração do indianismo e da segunda geração do mal do século, e ela traz mais questões sociais que antes não eram vistas nem na primeira e nem na segunda. A primeira porque a gente vamos idealizar muito fantasioso de Brasil, né? A segunda, o sofrimento interno e conflitos do eu. E a terceira, vamos agora focar no que de fato importa, na questão social, certo? Então, seu foco aí vai ser temáticas de cunho social e político, tá? Que influenciam principalmente a realidade da época e os ideais abolicionistas e republicanos. Olha, a gente está vivendo nesse período aí a época de quê? De escravidão aqui no Brasil, muito pesada, né?
Então, a questão dos republicanos. Então, tudo isso são manifestações sociais que precisam ser trabalhadas, que precisam ser discutidas, que precisam ter uma certa importância. Então, a terceira geração, ela vai refletir esse sentimento, tá? Podemos dizer aí que o foco que antes era no eu, ele passa e vai ser substituído pela realidade social da época, tá? Então, ela foi uma contramão da segunda, então ela se opôs aí à segunda, ela não pensa mais em si, ela vai pensar mais na questão do social em si, ok, gente? Então, a gente tem aí a terceira geração romântica que adotou uma postura mais crítica da poesia liberal, certo? Também chamada como a poesia do condoreirismo, tá? É a fase que recebeu o nome por trazer referência à figura do condor, uma espécie de águia, tá? A ave de voo alto era tida como símbolo de liberdade, então o Brasil ele precisava dessa liberdade, né? Liberdade tanto a questão dos republicanos, de república mesmo, como também da questão dos negros, dos escravos, tá? Por isso essa associação à terceira geração, uma vez que os poetas sonhavam altos e buscavam ideais, né, de liberdade. Então o escritor mais representativo nessa geração vai ser Castro Alves, tá? Que explorou demais a questão dos negros, da escravidão aqui no Brasil, certo? Então ele vai ser um poeta, assim, ele é até considerado como o poeta dos escravos, tá? Um poema muito conhecido dele, que vai ser o Navio Negreiro, que traz muito essa questão de como que os negros eles eram tratados aqui, como que era o translado deles, né? Da Europa para cá, então o sofrimento, as mães, as mulheres, os mais idosos, então tudo isso Castro Alves vai estar denunciando, vai estar trabalhando com uma poesia muito social, né? Então, além de Castro Alves, né, como eu falei para vocês, Navio Negreiro, a gente tem também os poetas Souza André e José Joaquim de Campos Leão, mas o que mais vai se destacar aí nessa terceira fase vai ser o nosso querido Castro Alves. Tranquilo? Bom, só passando aí por cima um pouquinho do romantismo em Portugal, a gente tem aí a escola literária que sucede o arcadismo, né? Então aquele pensamento arcade já não vai mais existir aqui, tá, gente? Então ele surge como um momento histórico de instalação em formação econômica, política e social, como eu já falei para vocês. A gente vai se destacar aí em Portugal a Revolução Francesa, tá? As guerras napoleônicas e as revoluções de 1830 e 1848 com a Primavera dos Povos, né? Que vocês já devem ter visto aí nas aulas de história. O início do romantismo em Portugal, tá, gente? Ele é marcado aí com a publicação em 1836, A Voz do Profeta, de Alexandre Herculano, sendo na sequência lançada a primeira revista romântica portuguesa, tá? E o Panorama em 1837. Então, isso aí é mais marco Europa, mais Portugal, certo? Bom, aí a gente tem algumas características aí que são importantes do romantismo em Portugal, que vai ser aí, além do byronismo, né, que é o culto fanático ao egocentrismo, do mal do século, que também vai estar presente lá, o medievalismo e a religiosidade são características do romantismo português, ok? Então, vamos pegar aí algumas características. Eu tenho a libertação estilística, tá? O romantismo é a opção, é a oposição ao classicismo, dada a liberdade da criação existente em novos estilos, tá? Que dispensa regras pelos clássicos e tal. A gente tem o subjetivismo, tá? Que é a valorização das opiniões, a expressão do pensamento de acordo com a percepção dos indivíduos, ok? Segundo a sua objetividade. O sentimentalismo, que é a exaltação dos sentimentos muito forte, né? Dentro de um racionalismo. E a expressão de tristeza, melancolia e saudade. A gente tem a idealização, tá? Que vai ser a visão das coisas que não são vistas de forma verdadeira, mas sim idealizadas de forma perfeitas, porque isso cabe a mim, a percepção, ok? O nacionalismo ou patriotismo, que é como uma forma de recuperar o orgulho português e seus valores, já que Portugal estava passando por um conflito interno, tá? De guerras civis e a questão do conflito lá de Revolução Francesa. Então, eles queriam retomar essa visão patriota mesmo, né, de Portugal. O culto fantástico, que é a forte tendência para a fantasia, para os sonhos, em detrimento da razão.
O culto à natureza, né, que vai ser a forte tendência de expressar os sentimentos, situando-os em ambientes naturais. O saudosismo, que é a necessidade de refugiar-se do passado com a forte expressão de melancolia e saudade, tá? Então, essas são as características do romantismo em Portugal. E as gerações românticas? Lá também vai ter as 3 divisões que também tem aqui no Brasil. Lógico que com características diferentes, né? Com objetivos diferentes. Então, assim como no Brasil, a gente vai ter a primeira geração, que é empenhada em implementar o romantismo em Portugal e apresenta influências neoclássicas e certa preocupação histórica e política, tá? A gente tem aí os grandes autores, como Almeida Garrett, uma figura muito importante, que era um soldado fiel de Dom Pedro, tá? A gente vai ter Alexandre Herculano, né? Cujas produções também trabalham o subjetivismo em extremo e ao medievalismo e a questão do nacionalismo e a idealização da figura feminina, ok? A segunda geração, a gente tem aí o movimento romântico em Portugal, que caracteriza-se pelas ideias do mal do século também, tá? O negativismo, a morbidez, o sentimentalismo exagerado, né? Os principais artistas dessa época, a gente vai ter aí Camilo Castelo Branco, com os seus poemas passionais e pitorescos. Na terceira geração portuguesa, nós vamos ter livres dos exageros, ultra-românticos, apresenta a espontaneidade lírica e musical, certo? Se sobressai nesse período a poesia de João de Deus, tá? A prosa de Júlio Diniz. Ok, gente? Ó, por hoje nossa aula se finda aqui. Próxima aula a gente vai estar trabalhando bem mais essas questões aí do romantismo, que é uma fase muito importante, muito cobrada também nos Enems, vestibulares da vida. Então, espero ter ajudado. Corre lá para nossa sala de aula para a gente tirar todas as dúvidas, eu vou estar lá disponível. Vocês têm um exercício de fixação aí para responder, então vamos trabalhar, vamos mãos à obra, tá certo? Então, até a próxima aula, um abraço, bons estudos. Tchau, tchau!